Not long ago, we invited two Não há sister muito missionaries. tempo, convidamos duas missionárias para almoçar em nossa casa. Após o término da refeição, pedimos que deixassem uma mensagem espiritual. Elas estavam bem preparadas e nos apresentaram um exercício de escritura e marcação das escrituras. Trouxeram um exemplar do livro de Mórmon e um estojo de lápis de cor. Aceitamos o convite das missionárias. Desde esse dia, a nossa leitura do livro de Mórmon em nossa família mudou. Em cada capítulo, marcamos em cores diferentes as passagens relacionadas a Jesus Cristo, à medida que as identificamos. A cada vez, esse pequeno exercício nos faz pensar de nossas missionárias. Quando as missionárias nos propuseram essa atividade, de imediato reconhecemos como um exercício de estudo de escrituras nos sugeridos no guia Pregar Meu Evangelho. Como família, somos imensamente gratos por essa ferramenta missionária eficiente e maravilhosa. Nos últimos 3 anos, os missionários vêm usando o guia Pregar Meu Evangelho em todo o mundo. Foi uma verdadeira revolução na obra missionária. A grande visão do presidente Hinckley está se cumprindo. Os missionários estão dominando os conceitos das lições e ensinando os conceitos com suas próprias palavras sob a influência do Santo Espírito. Ao absorverem o Pregar Meu Evangelho, os missionários aprendem e aplicam doutrinas e princípios importantes que os tornam mais competentes em seu importante trabalho. Contudo, ainda assim, eles precisam de toda a nossa ajuda e apoio. Somente juntos poderemos cumprir o mandamento fundamental dos apóstolos antigos e modernos, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Para termos êxito nesse trabalho, devemos ser unidos como os missionários e compreender mutuamente. Você sempre entende os missionários? Não me refiro ao idioma, mas à maneira de realizar a obra missionária. Nós os vemos e observamos a convidarem as pessoas a ouvir sua mensagem. Eles ensinam os princípios do Evangelho e exortam os interessados a mudarem de vida e serem batizados e confirmados como membros da Igreja. Se desejamos compreender e auxiliar nossos missionários, precisamos ter fé como eles têm, pensar como eles pensam e sentir o que os missionários sentem. Como conseguir isso? Uma maneira importante, claro, é estarmos com os missionários e vermos em ação. Mas outra forma é de nos familiarizarmos com o manual Pregar Meu Evangelho e aprender mais sobre a obra missionária. Desde quando o presidente David McKay ensinou que todo membro é um missionário, os membros vêm tentando participar mais ativamente da proclamação do Evangelho. Com Pregar Meu Evangelho, temos um guia maravilhoso para nos ajudar a compreender melhor este convite. Nosso estudo pessoal de Pregar Meu Evangelho não só nos ajudará a compreender melhor, estimar os missionários, mas nos auxiliará também em nosso próprio cotidiano. Cada membro da nossa família tem um exemplar de Pregar Meu Evangelho. O estudo desse guia é grande valia na formação de um testemunho sólido. É algo que nos ajuda a entender princípios cruciais do Evangelho e a ter desejo de servir. Permitam-me citar o título de alguns capítulos de Pregar Meu Evangelho e assim compreenderão o que eu estou dizendo. Vejamos. Como reconhecer e compreender o Espírito? Como devo fazer para estudar com eficácia e preparar-me para ensinar? O que devo estudar e ensinar? Qual o papel do livro de Mórmon? Como posso desenvolver atributos como os de Cristo? Não seriam essas coisas que todos nós desejamos aprender? Para todo aquele que almeja tornar-se melhor membro missionário, saber como apoiar os missionários, Pregar Meu Evangelho está repleto de ideias e sugestões inspiradas e proveitosas. Aprendemos como podemos ajudar os missionários e ajudar pessoas para ensinar, bem como a trabalhar lado a lado com os missionários para auxiliar os pesquisadores da Igreja. Passamos a compreender por que os convites resolutos para agir contribuem para aumentar a fé em Jesus Cristo e como podemos acompanhar nossos amigos não membros que estão passando por esse maravilhoso processo que transforma a vida, chamado conversão. Além das Escrituras, os missionários estudam o guia Pregar Meu Evangelho todos os dias, assimilam princípios e técnicas e os aplicam. Aprendem, sobretudo, a usar a orientação do Espírito em seu trabalho.
Se quisermos aprender assim como os missionários, também devemos estudar cuidadosamente o pregar meu evangelho e observar os missionários em seu trabalho diário. Na introdução de Pregar meu evangelho, lemos: Pregar meu evangelho foi escrito para os missionários de tempo integral da igreja. Contudo, os princípios e doutrinas deles ensinados também podem ser aplicados aos missionários e líderes de ala ao procurarem edificar o reino do Senhor. O estudo frequente deste manual permitirá que eles cumpram suas responsabilidades como membros missionários e promoverá a união com os missionários de tempo integral. O elder Richard G. Scott ensinou que todos os membros devem estudar criteriosamente e pregar meu evangelho. Ele declarou: muitas coisas foram realizadas após a introdução do pregar meu evangelho, mas o melhor ainda virá quando ganhamos mais prática no uso desse instrumento maravilhoso da obra missionária. Nosso tempo talvez pareça limitado para o estudo, assim, deixe-me dar algumas sugestões para esse estudo. Os jovens em preparação para a missão devem estudar com seriedade e pregar meu evangelho juntamente com as Escrituras. Convide os missionários para irem à sua casa. Peçam-lhe que ensinem a você e sua família um princípio ou doutrina de pregar meu evangelho. De vez em quando, usem o pregar meu evangelho para a noite familiar. Deixem seus filhos ensinarem a família como se fossem missionários. Em nosso lar, nossos filhos nos surpreenderam com aulas excelentes. Ficamos admirados ao ver a desenvoltura com que ensinam princípios simples de pregar meu evangelho. Às vezes, convidamos amigos para assistir. Os professores de doutrina do evangelho poderiam usar os princípios simples, porém eficazes de pregar meu evangelho como material de apoio para os cursos de estudo recomendados. O Pregar meu evangelho foi traduzido e publicado em quase todos os idiomas falados por nossos membros. Em países onde a igreja ainda é nova, pregar meu evangelho pode ser usado em conjunto com as Escrituras como referência para todo o ensino e aprendizagem do evangelho. O elder Scott incentivou todos os líderes da igreja a utilizarem esses materiais em sua presidência, em reuniões de comitês executivos, sacerdócio e em conselhos da ala. Usar pregar meu evangelho como referência para treinamentos, discursos, pensamentos espirituais, aulas, serões e estudo pessoal. Testifico que esse guia missionário foi inspirado por Deus. Devemos estudá-lo com mais diligência a fim de compreendermos melhor nossos missionários e seu trabalho. Os missionários e os membros devem falar a mesma língua. Precisamos alcançar união em nosso empenho de proclamar o evangelho. Assim serviremos melhor como instrumentos nas mãos do Senhor, por eles declarou: e da mesma forma eu unirei meus eleitos dos quatro cantos da terra, sim, todos os que crerem em mim e atenderem a minha voz. Como os membros de sua igreja, devemos fazer parte desse glorioso processo de coligação. Dessa verdade eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.